Então vamos lá, meus amigos. Começando aqui o nosso trabalho, vamos para o nosso O Livro dos Espíritos, parte segunda do Mundo Espírito ao Mundo dos Espíritos, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, anjos da guarda, espíritos protetores e familiares ou simpáticos. Nós vamos então a partir da questão 514. Bom dia, Dudu. Só para recapitularmos, meus amigos, já que nós tivemos aquele probleminha com a nossa gravação, nós estávamos na questão 507, né? 507, isso. Se pertencem todos os espíritos protetores à classe dos espíritos elevados, se eles podem contar-se nos de classe média, um pai, por exemplo, pode tornar-se o espírito protetor de seu filho? A resposta pode, mas a proteção pressupõe certo grau de elevação e um poder ou uma virtude a mais concedidos por Deus. O pai que protege seu filho também pode ser assistido por um espírito mais elevado, né? Então, só para poder antecipar, algumas questões aqui mais para frente, nós veremos que Kardec fez uma pergunta se um espírito protetor pode reencarnar para acompanhar o seu protegido durante uma reencarnação. A resposta que nós veremos é que isso é difícil, né? Porque estando desencarnado, o espírito tem muito mais liberdade de ação e muito mais consciência daquilo que ele precisa realizar. Enquanto que encarnado, ele, como espírito protetor, ele perde essa capacidade de ação exatamente pela influência da matéria. Então, geralmente, é um espírito próximo que reencarna, enquanto que esse espírito protetor fica à distância. A distância não, fica em outra dimensão, acompanhando aquele que é o seu tutelado, né? Então, por isso, nós vamos ter ali espíritos elevados e espíritos de classe média. Nesse caso aqui, Kardec faz uma comparação, bom dia, Brás, faz uma comparação aqui entre as capacidades dos espíritos, mas a gente lembra sempre que essa ideia de organizarmos as condições do espírito por classes, colocarmos rótulos, colocarmos ali classificações, isso acaba limitando muito o nosso entendimento sobre a forma como o mundo espiritual trabalha. Quando o espírito tem condições de proteger, ele protege. Mas qual exatamente o grau de capacidade que ele deve ter? Isso não pode ser mensurado. O que nós vamos analisar é o grau de sabedoria, o grau os sentimentos que ele tem, que ele desenvolveu durante ali a sua jornada, os compromissos que ele assume junto àquele espírito para ajudá-lo na sua evolução. Então, enfim, quando nós ficamos falando, o espírito ele está na classe A, na classe B ou na classe C, só pode da classe A, só pode da classe B, isso acaba limitando muito o nosso entendimento numa classificação terrena. É como se colocasse o aluno do sexto ano pode fazer uma coisa que o do sétimo ano não pode. Então, na verdade, os espíritos ali se colocam à disposição dentro das capacidades que eles vão desenvolvendo. E claro que quanto mais complexa é a tarefa, mais capacidades o espírito precisa para ajudar naquela tarefa. Assim como nós temos espíritos que reencarnam com grandes missões, que é o caso, por exemplo, a gente não precisa ir muito longe. Pensarmos na reencarnação do Chico, imaginemos apenas Emmanuel sendo ali o representante, mas quantos outros espíritos estão envolvidos naquela missão? Assim como Kardec também na sua época, assim como nós no nosso dia a dia. Quer dizer, há a necessidade de uma equipe tão complexa como aquela que tinha uma missão de desenvolver a doutrina, assim como também outras grandes missões na sociedade, nas religiões, nas atividades de um modo geral. Então, cada uma vai ali se ajeitando de acordo com a necessidade daquele compromisso, daquele espírito que está ali cumprindo a sua missão, junto a um protegido. Né? Então, classificar os espíritos seria para nós minimizar a complexidade desse trabalho no mundo espiritual, essa rede de trabalho no mundo espiritual. Né? Questão 508. Os espíritos que se achavam em boas condições ao deixarem a Terra sempre podem proteger os que lhes são caros e lhes sobrevivem. Aqui a gente vai lembrar que se o espírito acaba de reencarnar, nós entendemos que ele está reencarnando para um trabalho de provas e expiações, já que o mundo é um mundo de provas e expiações. Portanto, a resposta
mais ou menos restrito é o poder de que desfrutam. A situação em que se encontram nem sempre lhes permite inteira liberdade de ação. Então, para assumir a condição de um espírito protetor, como nós já vimos, ele tem que estar muito acima da condição de um espírito em provas e expiações. Agora, aquele espírito que reencarna, que desencarna, como é o caso de um espírito familiar, que desencarna e deseja estar próximo dos seus entes queridos para ajudar, para proteger e tudo mais, ele tem ali um papel relativo, que como nós conversamos no estudo anterior, muitas vezes o espírito, com a boa intenção, com a boa vontade de querer ajudar, acaba até atrapalhando, pelo fato dele não ter a capacidade de ter uma visão muito mais ampla do papel que tem que se desempenhar. Muitas vezes aquele sofrimento imediato que acontece com o indivíduo faz parte de um aprendizado que vai muito além daquele momento que ele está vivendo. Mas tomado por os sentimentos, né, a gente lembra sempre que, assim como acontece, por exemplo, em áreas como direito, como psicologia, como medicina, quando você se envolve afetivamente, emocionalmente, com aquele paciente ou aquele cliente, como é o caso, por exemplo, que acontece entre familiares, você não apenas tem uma visão objetiva do trabalho que tem que ser realizado, mas você também tem ali um envolvimento afetivo, porque isso pode muitas vezes atrapalhar a sua visão, atrapalhar o seu entendimento, porque você não quer apenas resolver o problema, você quer tomar as dores daquela pessoa dependendo da situação que ela está vivendo. Por isso, então, até mesmo conselhos de ética acabam limitando a ação de uma pessoa próxima de resolver aquela questão. Você pode orientar, você pode trazer ali uma questão ou outra, mas imaginemos, por exemplo, um cirurgião operando o próprio filho numa situação grave num centro cirúrgico. Imaginemos se ele tem condições psicológicas de fazer aquele trabalho naquele momento, com toda a frieza, com toda a clareza que aquele momento exige. Ele vai estar ali, ao mesmo tempo que ele está com o bisturi na mão, ele está com o coração na boca ali, imaginando o que pode acontecer com o filho que pode morrer na mesa, na mão dele. Né? Então, por isso, existe essa distância que é necessária para que isso aconteça. Portanto, aquele espírito que é um espírito familiar, um espírito amigo, que deseja estar próximo daquele ente querido, ele o faz, mas ele faz relativamente sob a supervisão daqueles espíritos protetores que estão ali, cumprindo de fato aquele compromisso e conhecendo as circunstâncias que envolvem aquela pessoa. Né? Avançando um pouco mais, 509. Quando em estado de selvageria e de inferioridade moral, tem os homens igualmente seus espíritos protetores? E assim sendo, esses espíritos são de ordem tão elevada quanto a dos espíritos protetores dos homens mais adiantados? Então a gente vai lembrar sempre que nenhum indivíduo ele é abandonado, ele é desprovido de assistência para a sua evolução. Então espíritos que são designados para aquele compromisso conhecem a natureza daquele espírito, conhecem as suas limitações, mas exatamente pela necessidade deles de saírem dessa condição inferior, para se melhorarem, para progredirem, é que existe aquele trabalho de presença, de influência daquele espírito amigo. Então, o que é colocado para nós aqui na resposta? Todo homem tem um espírito que por ele vera, mas as missões são relativas ao fim que visam. Não dás a uma criança que está aprendendo a ler um professor de filosofia. O progresso do espírito familiar guarda relação com o do espírito protegido. Tendo um espírito que vela por vós, podeis tornar-vos, a vosso turno, o protetor de outro que vos seja inferior, e os progressos que se realize com o auxílio que lhes dispensardes contribuirão para o vosso adiantamento. Deus não exige do espírito mais do que comportem a sua natureza e o grau de elevação a que já chegou. Né? Então, cada espírito ali ele vai assumir um trabalho de acordo com suas competências. Então, até mesmo aquele espírito ainda primitivo, ainda inferior, que nós vemos ali no estado de selvageria, por exemplo. Aqui, esse estado de selvageria fala exatamente daquele indivíduo que ainda não está inserido numa sociedade organizada como aquelas que nós conhecemos. Ele se encontra naquela sociedade restrita dentro do seu ambiente, dentro da sua comunidade. Mas trazendo isso para a nossa atualidade, assim como nós observamos, né, aqueles que vivem, por exemplo, em
sociedades mais limitadas ainda, vivendo, por exemplo, como indígenas, como africanos, dependendo ali do seu estado evolutivo, né? Não africanos, claro, né? Mas comunidades limitadas na África, comunidades de aborígenes e outras comunidades espalhadas pelo mundo, nós vamos perceber que aqueles indivíduos que muitas vezes podem se encontrar numa condição evolutiva ainda inicial, dentro de uma estrutura social como a nossa, e tem ali valores e tem intelecto a ser desenvolvido, esses espíritos estão também sendo acompanhados por aqueles que conhecem aquela condição, que conhecem os caminhos que precisam ser apontados, e esses indivíduos então são conduzidos para esse caminho. Né? Então, ali lembrando que quando eu comentei África, né, a gente acaba generalizando, mas é óbvio que nós falamos daquelas comunidades mais restritas, né? E da mesma forma também trazendo aqui para a América do Sul, trazendo para outros continentes, mas trazendo isso para a nossa atualidade também, nós vamos encontrar indivíduos, por exemplo, que são criminosos, que são ainda, estão ainda limitados, né, nas suas viciações, estão em presídios, estão encarcerados e tudo mais. Então, esses indivíduos também têm seus espíritos protetores, que naturalmente conhecem ali as tendências e sabem das possibilidades de estarem nessa condição tão limitada. Né? Por exemplo, né, nós temos ali várias situações espalhadas pelo mundo, em várias regiões. Se nós pensarmos, por exemplo, né, assisti certa vez a um documentário que mostrava uma comunidade na China, bem naquele interiorzão da China, aquela comunidade pequena, aquela comunidade limitada. E a gente pensa, quer dizer então que aquele indivíduo que tem universidade, que tem um patrimônio, que tem um reconhecimento social, ele é protegido, enquanto que aquele que vive naquela vila, naquele vilarejo, escondido lá no meio das montanhas, quer dizer que ele está esquecido? Certamente que não. Então nós temos trabalhos variados e nós não podemos generalizar, como eu comentei, porque todos os espíritos estão seguindo pelo mesmo caminho. A ideia de simplicidade e ignorância para alcançar uma condição de esclarecimento e de desenvolvimento de valores, todos nós passamos por esse mesmo caminho. E a nossa história também tem esse mesmo registro quando nós vivíamos em condições primitivas no passado. E lá estavam aqueles espíritos designados para nos acompanharem. O modo como isso acontece, só para a gente poder expandir um pouco mais a nossa visão, a gente vai lembrando que quando nós falamos sobre os animais, né, os espíritos ainda em condições animais, que vivem nas florestas, nas savanas e tudo mais, a gente lembra que houve um esclarecimento para nós, chegou um esclarecimento, que dizia que esses espíritos são acompanhados por trabalhadores do plano espiritual especializados nessas comunidades. E assim como eles trabalham em laboratórios no mundo espiritual e acompanham a vida desses seres no mundo físico, nós podemos imaginar que aquelas primeiras comunidades muitas vezes não têm um espírito específico para aquele outro espírito, mas às vezes tem aquele espírito acompanhando um pequeno grupo. Até que desses grupos, cada indivíduo começa a apresentar uma capacidade maior de uso de livre-arbítrio, de uma influência maior, de maiores realizações. Então a gente entende, pelo menos essa é uma interpretação que a gente faz, que então a proteção começa a se tornar mais individualizada. Porque quanto maior a complexidade que o espírito vai apresentando durante o seu trajeto evolutivo, durante o seu processo evolutivo, maior é a atenção e maiores os compromissos que ele acaba assumindo. E quanto mais para trás a gente vai voltando e vendo aquela condição inicial desses seres, a gente percebe que ali então é um trabalho muito mais de condução para que a própria natureza vá desenvolvendo nesse espírito valores e instintos. Então a gente vê assim que para cada situação do mundo espiritual nós vamos encontrar aquele trabalho que é feito coletivamente para pequenos grupos, trabalhos individuais, trabalhos coletivos para grandes grupos, como, por exemplo, os espíritos que são dirigentes de uma nação, por exemplo. Eles vão focar naqueles indivíduos que estão em posições-chave para tomar decisões, para condução e tudo mais. E é claro que é um trabalho muito árduo, né? E certamente são espíritos também que mostram uma competência muito maior. Então, tudo ali dependendo da situação que ele está vivenciando. Depois, na questão 510, quando um pai que vela pelo filho reencarna, continua a velar por ele,
Então, quer dizer, o pai, quando reencarna, continua a velar por ele? A resposta, isso é mais difícil. Por que é difícil? Porque o pai, quando reencarna, ele perde completamente ali o entendimento dessa relação. Ele tem ali uma relação afetiva, ele tem ali uma proximidade, muitas vezes quando a reencarnação acontece dentro daquele mesmo círculo, mas ele não tem ali a noção e nem também as capacidades para se tornar um protetor. É aquilo que nós falamos anteriormente, né? O pai pode continuar cuidando dele instintivamente. Até porque o filho, quando reencarna, esse pai, quando reencarna, ele reencarna muitas vezes na condição de filho, ou de uma pessoa, obviamente, mais jovem do que o filho, que pode, conforme ele vai crescendo e desenvolvendo os seus potenciais, ter ali uma afinidade maior, dar uma atenção maior, um cuidado maior. Mas ele não pode simplesmente exercer uma tarefa de proteção. O papel dele, a condição dele não permite isso, até porque também esse pai também é um espírito em desenvolvimento. Por isso, então, de certo modo, o faz pedindo, num instante de desprendimento, a um espírito simpático que o assista nessa missão. Ademais, os espíritos só aceitam missões que possam desempenhar até o fim. Então, como é que um espírito que desencarnado assume um compromisso de proteção, sabendo que em breve ele vai reencarnar? Vai ser um trabalho que depois ele tem que passar para outro, que tem que se inteirar de tudo aquilo para poder render o pai, porque o pai não pode mais, então o outro assume. É óbvio que não é assim. Então a gente lembra que esse papel de espírito protetor, ele tem que estar numa condição em que ele tem não apenas um entendimento abrangente do papel que aquele espírito vai desempenhar durante aquela reencarnação, ao mesmo tempo em que ele consegue acompanhar pelo tempo, antes, durante e depois daquela reencarnação, aquele espírito que se encontra reencarnado. Depois aqui avançando, questão 511, eu não vou ler toda a questão aqui, né? A cada indivíduo achar-se-á ligado, além do espírito protetor, o mau espírito com o fim de impeli-lo ao erro e de lhe proporcionar ocasiões de lutar entre o bem e o mal, é aquela imagem do diabinho de um lado e o anjinho do outro. Quer dizer, cada indivíduo tem um bom e um mal para poder ficar ali naquele balanço, né, de tendências, de intenções e de influências. A resposta ligado não é o termo. É certo que maus espíritos procuram desviar do bom caminho o homem, quando se lhes depara a ocasião. Sempre, porém, que um deles se liga a um indivíduo, fala por si mesmo, porque conta ser atendido. Há então luta entre o bom e o mal, vencendo aquele por quem o homem se deixa influenciar. E aqui então essa aproximação se dá por afinidade. E não por um compromisso, dizendo, olha, você vai ser o espírito protetor e você vai ser aquele que vai provocá-lo, tá? Então vocês dois vão junto acompanhar aquele indivíduo. Não é assim que funciona. Toda a nossa reencarnação acontece para dar certo. Mas a nossa relação, da mesma forma que acontece no mundo físico, também acontece no mundo espiritual. E, eventualmente, ou muitas vezes, geralmente, né, dada a nossa condição evolutiva, espíritos ali ainda numa condição inferior acabam se aproximando e exercendo sobre nós as suas influências, muitas vezes sem ter qualquer tipo de relação anterior. Mas, eventualmente, pode estar, inclusive, na condição de um espírito obsessor que vem ali, né, buscar a sua justiça dentro do seu entendimento. Então, não é uma ligação oficial, é uma relação que acontece naturalmente na nossa vida cotidiana, nas relações entre aqui nós encarnados e os desencarnados. Né? Essa parábola dos talentos, Braz, ela mostra para nós, né, as aquisições de cada um de nós. Né? Então, é claro que a quem muito foi dado, muito será cobrado, é algo que assusta um pouco. Mas, ao mesmo tempo, também, a quem muito foi dado, maior é a capacidade que ele tem de realização. E lembrando sempre que o papel de solidariedade, de amor, são as duas maiores leis que imperam dentro do nosso universo, é natural que eu me apresentando numa condição evoluída, eu vou observar aqueles a quem eu posso prestar algum tipo de serviço auxiliando. Porque, como foi colocado para nós, eu ajudando o outro também estou progredindo. Porque eu desenvolvo sentimentos, desenvolvo capacidades, desenvolvo entendimentos e vou agregando valores em mim mesmo. Então, o que eu faço pelo outro vem ali em retribuição em mim mesmo. Né?
Questão 513, né? Estou correndo aqui só para a gente fazer a recapitulação. Os espíritos que conosco simpatizam atuam em cumprimento de missão. Então, espíritos simpáticos, não são anjos protetores, não são espíritos guardiães, nada disso. São simplesmente aqueles com quem que simpatizam conosco. Então, aqui, não raro, desempenham missão temporária. Porém, as mais das vezes, são apenas atraídos pela identidade de pensamentos e sentimentos, assim para o bem como para o mal. Então, nenhum espírito se aproxima de nós com o papel, com a missão de nos prejudicar, e muitos espíritos se aproximam de nós sem ter compromissos conosco diretamente, mas muitas vezes aproveitando uma ocasião de fazer o bem. E vendo ali, naquela situação, uma oportunidade de auxiliar no progresso. Então, isso que acontece. Dudu trouxe para nós, né, você sabe da sua programação, e quando reencarna faz tudo errado. Aí o guardião fica meio que perdido, né? Assim dando chances ao outro que se aproveita jogando o jogo dele, né? Vai depender do agente protetor. Olhar e intuir para que o reencarnante melhore. Né? Isso é o pensamento meu. Né? Não, mas é verdade mesmo, né? O que a gente percebe é que eu não vejo que o guardião ficaria perdido, mas ele observa que aquilo que foi planejado, e claro que isso é previsto. Você, quando vai assumir um compromisso de proteger aquele espírito, você conhece todo o currículo dele, você sabe o que ele vivenciou no passado, até porque cada reencarnação nossa, ela está vinculada com reencarnações anteriores, para poder ali, no processo de resgate de provas e expiações, assim como também num planejamento do futuro. Então, aquele espírito que assume esse compromisso, pela sua própria condição evolutiva, ele toma conhecimento de todo o contexto envolvendo aquele espírito. E aí, então, não é o perdido, entendi a sua colocação, Dudu, mas não seria perdido porque o espírito prevê isso. Ele sabe que isso é possível. Ele conhece a natureza daquele espírito que está reencarnando e sabe das suas tendências, das suas fraquezas, das suas potencialidades. Então, quando isso acontece, ele vai dizer assim, poxa vida, infelizmente ele não conseguiu resistir àquilo. Mas a gente vai ter que trabalhar para poder recomeçar. Então, quer dizer, era previsto. Porém, ele está preparado para poder trabalhar, para poder recomeçar. Então vem ali aquela frustração, aquela decepção, até vem, porque você sempre espera o melhor. Mas ao mesmo tempo você está preparado para o pior. Né? Aquele lema, né? Prepare-se para o pior, prepare-se para o melhor. Espere o melhor, prepare-se para o pior. Então as duas circunstâncias ali estão presentes, né, nessa relação que existe entre eles. Então imagina, por exemplo, quando nós vemos um espírito que se encontra, que é um espírito que tem tendências de viciações, tendências de crime. O indivíduo não se torna criminoso. Ele já traz aquele instinto primitivo dentro dele de existências anteriores. É por isso que a gente está sempre observando ali que esses protetores, eles conhecem todo o contexto, eles sabem o que vai acontecer. Né? É uma briga de consciência, exatamente. O espírito protetor tem o papel exatamente de trazer as melhores inspirações para que o espírito resista àquilo. Porque ele reencarna com a proposta de dar certo. Ninguém reencarna para dar errado. A gente pode imaginar, por exemplo, a frustração que existe quando nós vemos um espírito protetor que vê o seu protegido cometendo um crime, muitas vezes não resistindo às suas fraquezas e dificuldades e se encaminhando para um suicídio, por um aborto, por exemplo, em que aquele espírito protetor sabe daquele compromisso que vem ali um outro espírito para reencarnar, que é um espírito que está vinculado com o passado, com a oportunidade de reencarnação, e de repente ele é abortado. Mas ele é frustrante, mas ele está preparado para isso e sabe lidar com isso. Porque, do contrário, como é que ele seria o espírito protetor de alguém que poderia cometer essa situação? E é claro que esse protetor também tem aqueles que são os seus orientadores. Porque, como a gente falou, o mundo espiritual ele é uma rede. É uma rede de solidariedade, é uma rede de sabedoria que existe no mundo espiritual. Então, não é assim, ó, você vai e se vira.
Quer dizer, você vai e nós estamos aqui juntos para fazer esse trabalho. E aquilo que a gente vê, tudo aquilo que André Luiz relata para nós, no seu livro, quando ele mostra assim que é um espírito que tem aquele compromisso de fazer aquele trabalho, e quando tem uma dificuldade ele recorre a um espírito superior, que aciona outros espíritos amigos para trabalhar de um lado, trabalhar do outro. É exatamente isso que a gente encontra no mundo espiritual. É uma rede de assistência onde nós temos aqueles espíritos que estão mais próximos daquele indivíduo e outros espíritos que estão acompanhando muitas vezes um grupo. Porque o espírito que é meu protetor tem um espírito que também protege minha mãe, que também protege minha irmã, que também protege o outro, que protege o outro, e assim vai. E todos juntos se conversam, eles estão ali conectados, porque aquilo que eu faço influencia as pessoas da minha família. Assim como as escolhas que eles fazem também me influenciam. Então não é aquela coisa assim, ó, cada um tem o seu protetor. É uma rede de proteção. E essa rede de proteção envolve muitos espíritos, aqueles que estão mais próximos e aqueles que acompanham mais distância, estando prontos para auxiliar quando necessário. Então é isso que a gente tem que pensar. Porque quando a gente lê um texto como esse, a gente pensa na simplicidade que nós estamos aqui, como se eu fosse o guardião de uma pessoa e só isso bastasse. Como se esse indivíduo fosse isolado e como eu estivesse sozinho. Na verdade, ele não está isolado e eu não estou sozinho. Né? Avançando um pouco mais, vamos lá. Então, agora o detalhe que você colocou, Dudu, é a gente pensar, por exemplo, né? Exatamente isso. Todos se comunicam, todos se entendem, todos se conversam. Né? Então, o detalhe que você colocou lá em cima é que, e quando acontece ali, quando a frustração se estabelece e é necessário recomeçar. E aí então vem todo aquele trabalho de reconstrução, de reorganização, de recalcular a rota, né, como a gente conversa hoje. Então, quer dizer, vamos começar a replanejar tudo isso de novo. Para reparar aquilo que foi feito e começar a planejar ações futuras. O Brás colocou, né, sempre o eu superior dando bronca no eu inferior. Né? Então é sempre o tribunal da nossa consciência julgando as nossas ações que são imediatas, que são ali impulsivas muitas vezes, né? Então a psicologia hoje chama, né, o id, o ego, o superego, são todas essas esferas da nossa consciência, digamos assim, né? Avançando um pouco mais então, nessa mesma 513, que fala dos espíritos que se simpatizam e se aproximam de nós, na 513A, parece lícito inferir-se daí que os espíritos a quem somos simpáticos podem ser bons ou maus, não? Sim, qualquer que seja o seu caráter, o homem sempre encontra espíritos com quem ele se simpatize. Então aqui a gente desce um pouco do nível dos espíritos protetores e entramos na esfera das nossas relações simpáticas ou antipáticas. Né? Questão 514, essa começa de fato o nosso estudo de hoje, né? Depois dessa nossa recapitulação. Os espíritos familiares, já descemos um pouco, são os mesmos a quem chamamos espíritos simpáticos ou espíritos protetores? Aqui Kardec ele vai ser um pouco mais didático para poder trazer para nós um entendimento melhor sobre esses espíritos todos. Primeiro, os instrutores espirituais respondem: há gradações na proteção e na simpatia. Dai-lhes o nome que quiserdes. O espírito familiar é antes o amigo da casa. Então, essa resposta que disseram para nós, que eles trouxeram, ela é bem isso que a gente está falando. Há gradações na proteção e na simpatia. Dai-lhe o nome que quiserdes. O que significa isso? Que esses nomes são classificações nossas. Porque o trabalho em si é um trabalho de proteção, de orientação, é um trabalho de uma relação amorosa que existe entre os espíritos, é um trabalho de preocupação, de afinidade, em maior ou menor grau. Dá-lhe o nome que quiserdes. Mas esse nome, espírito familiar, é um título, um rótulo, digamos, para aqueles espíritos que são mais próximos a nós, da nossa vida cotidiana, espíritos que se relacionaram conosco, que viveram conosco, seja nessa encarnação, seja numa encarnação anterior. E Kardec traz a seguinte explicação como complemento a essa resposta. Ele diz assim: das explicações acima
e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se afeiçoam ao homem, pode-se deduzir o seguinte: o espírito protetor, anjo de guarda ou bom gênio, é o que tem por missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior com relação ao protegido. Então esse é o primeiro grupo de espíritos que tem aquele compromisso de acompanhar nos acompanhar na nossa existência, seja naquele momento específico, seja de uma forma mais ampla, acompanhando durante várias encarnações. Segundo, os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, com o fim de lhes serem úteis, dentro dos limites do poder, quase sempre muito restrito, de que dispõem. São bons, porém muitas vezes pouco adiantados e mesmo um tanto levianos. Ocupam-se de boamente com as particularidades da vida íntima e só atuam por ordem ou permissão dos espíritos protetores. Né? Quem se lembra quando, por exemplo, quando André Luiz era acompanhado por sua mãe, ou então aquelas personagens que a gente viu ali com Filomeno de Miranda, com André Luiz, que tinha aquele espírito que estava sempre ali junto dele. Aquele espírito que, quando ele desencarna, por exemplo, aquele espírito que foi uma avó, que foi a mãe, que foi um pai, que foi um espírito próximo da família, ajuda aquele espírito a se orientar e a se desenvolver no mundo espiritual, se preparando para as novas etapas. Mas tudo que ele faz é feito com permissão, porque as escolhas que o espírito faz em determinado momento pode ir contra aquilo que foi planejado. Por isso é necessário fazer ali um planejamento maior. Ele não é um espírito superior, é um espírito protetor com certa sabedoria para ajudar, do espírito guardião, né? Exatamente. Então ali, mesmo no caso do espírito guardião, daí que vai depender muito do como é colocado para nós, Kardec até põe aqui nesse primeiro trecho, quando ele diz assim, é sempre de natureza superior com relação ao protegido. Então ele tem mais sabedoria que eu. Mas onde ele se posiciona exatamente no mundo espiritual? Porque dependendo do trabalho que ele tem que desenvolver, esse espírito protetor ele tem que proteger, por exemplo, um grupo. E não apenas um espírito específico, porque ele tem que ter conhecimento das escolhas que um grupo, vamos pegar ali um grupo de 20 pessoas, por exemplo, uma pequena comunidade, são muitas escolhas, muitas mentes, muitas decisões a serem tomadas para que o grupo progrida e cada indivíduo tem aquele que vai sendo orientado. E esse protetor superior, ele acaba sendo meio que o maestro, organizando aquela orquestra para que o trabalho se desenvolva. Aqui embaixo, então, já os espíritos simpáticos, a gente lembra que protetores são aqueles que têm esse compromisso. Os espíritos familiares têm uma relação próxima conosco. Os espíritos simpáticos são os que se sentem atraídos para o nosso lado por afeições particulares e ainda por uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, tanto para o bem como para o mal. De ordinário, a duração de suas relações se acha subordinada às circunstâncias. Então, espíritos que são simpáticos, por exemplo, aos nossos trabalhos, aos nossos estudos, às nossas atividades como um todo, e aí, nesse caso, tanto para o bem como para o mal. Quando eu me desvio do caminho e começo a tender para um caminho mais vicioso, mais limitado, eu vou ter esse espírito que é simpático a esse meu tipo de comportamento. E ele, então, também tendo interesse nesse tipo de conduta, ele vai procurar me manter cada vez mais, quer dizer, me alimentar, entre aspas, com aqueles gostos e desejos. Enquanto que o meu espírito protetor vai procurar, então, me despertar a consciência para que eu retome o curso original. Né? Esse foi um amigo de sempre que vivia com a gente o tempo todo. Não, simpático, é aquele espírito, Dudu, que te viu naquele momento, fui com a sua cara, deixa eu te acompanhar para te ajudar. É o caso, por exemplo, imagina que nós estamos organizando um trabalho social. Esse trabalho social, um exemplo claro, a Dona Ivone. A Dona Ivone, ela fazia aquele trabalho que de repente ela encontrava
uma família na rua e ela trazia para dentro de casa. Várias vezes ela fez isso porque ela aprendeu com os pais. Eles viviam numa pequena chácara, né, um espaço grande. Então, de repente, encontrava uma família na rua e trazia. Imagina, então, um espírito que é familiar àquela família, observa na atitude dela uma atitude nobre. E ela se torna um espírito simpático, então ela procura sempre ajudar, no caso da Dona Ivone e da família, a auxiliar aquela família que é mais próxima. Vamos fazer uma campanha para poder ali arrecadar fundos para uma determinada causa. Vemos ali espíritos envolvidos de alguma forma com aquela causa e observa os nossos esforços. E ali então a gente trabalha para que aquilo aconteça. No momento em que o trabalho foi realizado, os espíritos se despedem e vão embora. Então essa simpatia ela se dá por ocasião. Não é uma simpatia de vida. A menos que o espírito realmente sinta interesse, o exemplo do voluntariado. No nosso trabalho aqui do nosso grupo. Enquanto nós estamos fazendo o nosso estudo, o nosso trabalho, os nossos amigos estão próximos. A partir de hoje o trabalho acabou, tá, gente? Valeu, foi bom te conhecer tal. Qual é o papel deles agora junto a nós, sendo que eles estavam próximos por causa do estudo? Numa casa espírita, por exemplo, que é fundada, temos aqueles que são os responsáveis pela condução do trabalho, mas quantos são os espíritos que se aproximam com interesse em colaborar com a tarefa ou mesmo por antipatia à tarefa? Porque muitas vezes a presença daquela instituição naquela comunidade é muito mais um estorvo do que um benefício. Porque o interesse deles é manter a viciação, é manter aquelas pessoas aprisionadas dentro das suas tendências. Por exemplo, Serron, Nobre, nossa querida Cecília, que se aproximou, temos alguma relação com eles do passado? Não sabemos. Mas mesmo que não tenha, agora temos. E por que isso surgiu? Qual foi o ponto principal? Foi exatamente ali a organização do trabalho e, claro, né, esperamos sempre, né, que seja a seriedade, a responsabilidade com que o trabalho se desenvolva. Assim como tantas outras situações que acontecem. Por isso, então, a simpatia é uma simpatia com a pessoa, uma simpatia com a tarefa que é realizada. Tia Alcina, por exemplo. Nosso amigo Custódio, claro, sempre presente aqui com a gente também. E tantos outros amigos ali que são conhecidos ou não conhecidos ainda, mas que estão presentes por causa da ocasião. Essa ocasião é duradoura, de tantos e tantos anos que nós estamos aqui, vão acompanhar enquanto o trabalho se desenvolve dentro das suas possibilidades. Até porque também esses espíritos têm ali os seus compromissos. Então a gente está dando um exemplo muito prático e muito concreto para nós entendermos o que causou, qual foi a causa exatamente dessa relação que nós temos hoje. O trabalho que é realizado. Então por isso que aquele familiar, ele te acompanha na sua vida íntima. Aquele espírito simpático te acompanha naquela ocasião específica que interessa para ele. Já aquele espírito protetor, ele te acompanha durante uma trajetória inteira existencial, conhecendo o seu passado, o seu presente, o seu futuro, interferindo, influenciando de alguma forma para que nós cumpramos aquilo que foi comprometido. Por isso a gente vê que existe então essa grande sociedade no mundo espiritual, onde nós temos relações muito próximas, e outras vezes nós temos relações que não são tão próximas, e muitas vezes até relações superficiais. Então essa é a grande rede que Kardec e os espíritos apresentam para nós. Aqui embaixo, depois ele coloca no final, né? O mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso que se liga ao homem para desviá-lo do bem. Obra, porém, por impulso próprio e não no desempenho de missão. A tenacidade da sua ação está em relação direta com a maior ou menor facilidade de acesso que encontre por parte do homem, que goza sempre da liberdade de escutar-lhe a voz ou de cerrar os ouvidos. Esse espírito mau, esse espírito imperfeito ou perverso, pode ser aquele espírito com quem nós temos relações do passado, ou pode ser um espírito de ocasião também. E a tenacidade com que ele influencia depende ali dos seus interesses e da oportunidade que ele encontra de exercer essa influência. Então aqui Kardec fez essas 4 classificações: espíritos protetores, espíritos familiares, espíritos simpáticos e esses espíritos de mau gênio, né? Como ele coloca para nós aqui. Questão 515.
Que se há de pensar dessas pessoas que se ligam a certos indivíduos para levá-los à perdição ou para guiá-los pelo bom caminho? Efetivamente, certas pessoas exercem sobre outras uma espécie de fascinação que parece irresistível. Quando isso se dá no sentido do mal, são maus espíritos, de que outros espíritos também maus se servem para subjugá-las. Deus permite que tal coisa ocorra para vos experimentar. Então é da mesma forma que nós vimos lá, na parte de a influências dos espíritos no dia a dia, né? Na nossa vida cotidiana. Por que isso é permitido? Para ver, né? Exatamente porque é engraçado que a gente muitas vezes acaba vendo essa relação com os espíritos de um modo diferente da relação que nós temos no nosso dia a dia. Quantas vezes surgem perseguidores de ocasião aqui nas nossas relações sociais? É aquele cara que te olha, que não gosta de você, que sente inveja, que sente ciúme, que quer ver ali o seu fracasso. E muitas vezes a gente começa a ter uma relação positiva com outras pessoas. Que a gente fala, poxa vida, né? A gente se dá tão bem, então vamos trabalhar junto, vamos continuar junto e tal. E de repente, quando fala dos espíritos, parece que a gente mudou de universo. E na verdade, a única diferença é a dimensão em que essa relação acontece. A nossa relação social acontece aqui no mundo físico, mas nós temos relações sociais que acontecem também nessa interdimensão, nessa relação interdimensional, em que eles exercem uma influência muitas vezes invisível, mas é uma influência que se dá exatamente da mesma forma que nós temos aqui no mundo físico. Então é assim que a relação acontece. Pois é. Não, com o meu amigo de trabalho, ele é um colega de trabalho. Com o meu espírito, é um espírito simpático. O colega de trabalho não é um espírito simpático? Muitas vezes, num trabalho que eu venho realizando, bom dia, Sandra, num trabalho que eu venho realizando, eu não vou encontrar pessoas que têm interesse em colaborar comigo? E assim, então, as relações vão se estabelecendo. Então, somos nós que criamos essa barreira de pensar em mundo físico e mundo espiritual, sem pensarmos na relação espiritual entre as pessoas. Paciência, Brás, paciência. Questão 516. Poderiam os nossos bom e mau gênios encarnar a fim de mais perto nos acompanhar na vida? Aquilo que eu coloquei, né? Isso às vezes se dá. Quer dizer, aquele espírito que é o espírito protetor, ele pode reencarnar? É aqui que eu puxei para vocês antecipei aquela hora, que é exatamente essa questão. Isso às vezes se dá. Porém, o que mais frequentemente se verifica é encarregarem dessa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. E por que isso tudo? Porque quando ele reencarna, ele fica restrito nas suas ações. Imaginemos aquele protetor, só para poder reforçar essa ideia. Quando ele se compromete com aquele espírito, ele conhece o seu passado, o seu presente, consegue já prever o seu futuro, porque ele conhece tudo relacionado. E essa capacidade de conhecimento que ele tem se dá exatamente porque ele não tem influência do corpo físico que limita as suas capacidades. Se ele reencarna, ele acaba interrompendo essa capacidade, porque ele não pode reencarnar tendo plena consciência de tudo, porque a vida dele encarnada já tem ali o seu próprio papel. Portanto, ele acaba designando outros indivíduos para participar daquele trabalho, e esses espíritos, então, em desdobramento, sob influência, por intuição, eles vão, então, ali cumprindo com aquele trabalho coletivo. Porém, isso aqui vai se dar em ocasiões, claro, que são ocasiões especiais, em que você vai designar não apenas um espírito, mas você designa uma equipe para isso. É o caso que a gente viu, por exemplo, do Chico. Quantos desses espíritos simpáticos, espíritos amigos, reencarnaram junto dele, sob a supervisão de espíritos superiores, incluindo, nesse caso, Emmanuel, com outros espíritos que também acompanham, porque o trabalho do Chico não era ele, Chico Xavier, evoluir. Era Chico Xavier cumprindo o papel de divulgação de um trabalho enorme, de um trabalho imenso. E para isso havia necessidade de espíritos próximos, da mesma forma que nós vimos com Kardec. Da mesma forma que nós vimos com Madre Teresa, lembrando aqui da querida Sandra que chegou. Imaginemos ela, quando se programou para encarnar,
aquele espírito que trazia todas aquelas capacidades, mas reencarnaria num ambiente religioso, reencarnaria naquele ambiente, sempre, né, Sandra? Reencarnaria para cumprir um papel de uma missão de divulgação daquela, não apenas daquela religião, mas daquele amor àquelas pessoas que viviam naquela pobreza, naquela doença, naquela dificuldade. Quantas daquelas outras freiras, quantas daquelas pessoas reencarnaram junto com ela com o compromisso de ampará-la, porque ela era referência, sob a supervisão de espíritos ainda superiores e equipes também superiores. Então, ela, como Teresa, né, não me lembro o nome original dela, o nome verdadeiro dela, né, que é um nome que deve ser difícil de ser pronunciado para nós, mas ela, como pessoa, estava se desenvolvendo. Mas o seu desenvolvimento estava vinculado com a missão que ela vinha desempenhar. E para que essa missão fosse cumprida, então, essa rede de trabalho foi então planejada para que encarnados e desencarnados trabalhassem juntos para que houvesse para que a presença dela fosse marcada e registrada aqui no mundo. Não ela, mas o trabalho que ela realizou, né? Eu acho que no sono, o desdobramento por vezes dá uma melhorada quando acordamos, né? E vi que aquilo que estava sendo feito de forma errada deu uma mudada, né? Acaba fazendo diferente e melhor. Essa é a proposta, né? Que os espíritos nos chamam para um determinado tipo de conversa, né? Aquele pé do ouvido, né? De apontar e falar assim, olha, você está fazendo errado do que a gente combinou. Se você fizer isso, 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 então é aquela conversa ali de portas fechadas, né? Muitas vezes não somente ele, mas outros envolvidos também, para que todos juntos possam ser esclarecidos sobre aquilo que tem que ser feito. Para a gente poder entender a dimensão desse trabalho, basta que nós nos coloquemos no papel desses espíritos. Se nós tivéssemos um protetor e eu tivesse que resolver alguma coisa, percebendo que ele se encontra num caminho problemático, por seguir ali más companhias e coisa e tal, tomar decisões equivocadas, eu pego todo mundo, chamo, converso com todos os espíritos responsáveis, pedindo aquela permissão e coisa e tal, traz todo mundo junto, vamos conversar todo mundo aqui nessa mesa. Volta todo mundo agora para acordar e quando acordar, pensem naquilo que estão fazendo. Então é assim que vai acontecendo. Questão 517. Haverá espíritos que se liguem a uma família inteira para protegê-la? Alguns espíritos se ligam aos membros de uma determinada família, que vivem juntos e unidos pela afeição. Mas não acrediteis em espíritos protetores do orgulho das raças. Aqui tem algo interessante. Primeiro que tem uma observação de nota de rodapé, que faz uma referência com aquele acordo que foi feito com o Ministério Público a respeito das questões raciais, que muitas vezes envolvem os livros da doutrina. Então já coloca aqui, né? Vide, nota explicativa, tal, 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 tal. Por que isso tudo? Né? Angese, legal então. Madre Angese, né? Bacana então, Sandra, obrigado. Né? Então ela é albanesa, se eu não me engano, né? Então ela é da Albânia, e aí então ela vai para Calcutá, e de Calcutá então ela vai para o mundo, olha só. E muitas vezes, Sandra, eu encontro no X, né? O nosso Twitter, algumas postagens de pessoas que trazem fotos de crianças. Então tem ali, por exemplo, Fred Mercury, Madre Teresa, e ela com 14 aninhos, 12 aninhos. Então o pessoal coloca e fala assim, adivinha quem é? E a gente olha e vê aquela menininha, né, que era essa Angese, que vivia com a sua família, naquele lugar ali bem distante, coisa e tal, aí ela cresce, começa então a galgar todos aqueles degraus, né, que levaram-na à posição que ela ocupa, de uma das pessoas. Quando eu encontrar, Dudu, eu pego e mando para vocês. Do Gandhi eu já vi também, já vi dela, já vi de outras personagens, né? Já vi de Einstein, por exemplo. Então mostra aqueles pequenininhos, né? Então a gente observa então que aqueles espíritos estavam fazendo esse trabalho de chegar aqui no mundo, viverem suas vidas para alcançarem a posição que alcançaram. Mas para isso a gente tem ali que eles não estavam sozinhos. E essas companhias não eram companhias ocasionais.
algumas apareciam, contribuindo com a causa, né? Eu vejo ali, eu sou um espírito familiar de um mendigo, por exemplo, que se encontra numa condição de sofrimento. Vem o grupo de Madre Teresa para acolher essa pessoa. Eu me envolvo com a causa, mas eu não tenho compromisso com a causa, mas eu passo a me envolver em solidariedade, em consideração à atenção que foi dada. Exatamente como acontece aqui no nosso mundo. Não pensemos que é diferente disso. Avançando então aqui. Então, falava para vocês aqui da questão 517. Uma família inteira para protegê-la. Então, quer dizer, uma família tem o seu espírito protetor? Um pequeno grupo tem o espírito protetor? A resposta, alguns espíritos se ligam aos membros de uma determinada família que vivem juntos e unidos pela afeição. Mas eles colocam uma observação. Não existe espírito protetor da raça negra, da raça indígena, da raça da etnia, nesse caso, né? Da etnia indígena, da etnia oriental, da etnia de aborígenes. Não tem isso, porque isso quer orgulho de raça, como é colocado para nós aqui. O que os espíritos fazem é trabalhar exatamente, é a mesma coisa do etarismo também, quer dizer, vai pegar esse, vai pegar aquele, porque... Não, na verdade nós pegamos os indivíduos que podem estar juntos no mesmo grupo, na mesma sociedade, mas o fato deles estarem juntos cumprindo um outro papel. Porque, do contrário, dá a impressão de que os espíritos estão sendo seletivos. E não é assim. Então, sim, há esses espíritos que se unem a esses grupos. Começam com espíritos próximos, espíritos ali. Inclusive, nós tivemos, num dos livros de André Luiz, que nós acompanhamos, o caso de um espírito que no passado, eu não me recordo exatamente ali a história, mas era ali uma relação envolvendo relações íntimas entre espíritos, familiares, filhos, tios. Era ali uma relação muito perturbada. E no mundo espiritual tinha um espírito que acompanhava esse grupo todo. Esse espírito que acompanhava esse grupo, no passado, em coisa de 2 encarnações, ele foi o responsável por provocar toda essa desordem, toda essa desorganização. E agora, no mundo espiritual, ele assumiu a responsabilidade de reorientar e de reconduzir todos aqueles espíritos para aquele caminho correto. E André Luiz, então, acompanhava isso tudo. Nós estudamos isso num dos livros dele. Portanto, o que nós podemos observar é que nós temos um espírito que se vincula a um grupo, porque esse grupo está cumprindo uma prova, uma expiação coletiva. E o caso dele, ele fazia isso muitas vezes por ser responsável por isso, mas nós vamos ter também aquele espírito que se aproxima por interesse, realmente por simpatia, em querer orientar. Né? Então, por isso, a gente vai ver que, sim, algumas vezes espíritos se vinculam a uma pequena coletividade com um determinado objetivo de auxiliar no progresso e na evolução de todos. E para finalizarmos, questão 518, assim como são atraídos pela simpatia para certos indivíduos, são igualmente os espíritos, por motivos particulares, para as reuniões de indivíduos. Os espíritos preferem estar no meio dos que se lhes assemelham. Acham-se aí mais à vontade e mais certos de serem ouvidos. É pelas suas tendências que o homem atrai os espíritos, e isso quer seja só, quer faça parte de um todo coletivo, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Portanto, as sociedades, as cidades e os povos são, de acordo com as paixões e o caráter neles predominantes, assistidos por espíritos mais ou menos elevados. Os espíritos imperfeitos se afastam do que os repelem. Seguem-se que o aperfeiçoamento moral das coletividades, como dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e atrair os bons, que estimulam e alimentam nelas o sentimento do bem, como outros lhe podem insuflar as paixões grosseiras. Então, da mesma forma, nós temos. E aqui é claro, né, a gente vai ter, muitas vezes, nós vimos isso, estudando as obras do Chico naquela oportunidade,
espíritos que fizeram parte, por exemplo, da condução do Brasil no seu progresso. Aí nós vimos também, quando Leon Denis falava da França, quando espíritos vinculados ao país, à história do país, como Joana d'Arc e outros espíritos que eram combatentes, que eram pensadores, que eram artistas, estavam vinculados àquela sociedade. E eles então têm ali uma relação, até por terem feito parte dela também. Então tem espírito que se aproxima desses pequenos grupos por um interesse específico, por uma afinidade específica. E aí então eles vão ou colaborar ou muitas vezes interferir negativamente, porque o interesse dele faz parte daquele grupo. Né? A Gilena colocou, né? Amigos queridos, luz para todos. Que bom poder estar com vocês. Deixamos de estar presente em diálogos, visitando a todos, mas não estamos presentes em diálogos, né? Mas nas dimensões. Sempre estaremos a enviar a luz, né? Então, bom dia, Sandra, não está certo. Então, obrigado então pela presença, né, amigos, que é sempre bom. Né? Bom não, é necessário para nós a presença de vocês. Né? Porque do contrário, a gente se sentiria meio que órfãos, fazendo aqui um estudo por iniciativa própria, o que até poderia ser louvável, né, pelo nosso interesse em aprender, mas certamente ele é muito mais significativo quando nós contamos. Ah, nossa querida Marta, né? Olha, Marta querida, faz muito tempo que eu penso em você e você sumiu, né? Que bom que você está aqui também com a gente. Né? Então, é claro, né, como a gente falou, né, espíritos como nossa querida Marta, a gente falou do Nobre, do Serron, da Cecília, do Custódio, e nossa querida Marta presente aqui com a gente também, a tia Alcina. Então a gente vê que são espíritos que vão se aproximando exatamente pelo fato de estarmos unidos por esse mesmo interesse. E muitas vezes, também como eu comentei, são espíritos que estão próximos, porém espíritos que também têm as suas tarefas, também têm os seus compromissos. E estão ali trabalhando, estão ali atuando nas suas atividades. Então, por isso que a gente vê na prática, né? Por isso que é bacana, quando a gente fala sobre relações entre mundo físico e mundo espiritual. E a gente vê a nossa realidade e as relações que se estabelecem dentro dessa realidade, e mostra na prática isso acontecendo. E isso faz com que a gente fique muito feliz por essa presença. É uma reunião com apenas 500 espíritos no salão nos ouvindo. Né? Pois é. É muita gente, é muita coisa, é muito amor exalando de todos os lados. Né? E a gente fica muito feliz por isso também, meus amigos. Então, meus queridos amigos, encerrando aqui o nosso trabalho, já que temos compromissos a cumprir, como a gente falou, são espíritos simpáticos, espíritos amigos, mas são também espíritos atarefados, né? Pois é. É que a gente não consegue ainda, né, Sandra? Mas está aqui presente, né? Mas, meus amigos, é isso, né? Então, fechando por aqui o nosso trabalho de hoje, vimos então todas essas relações que existem entre mundo físico e mundo espiritual, desde aquelas que são as mais próximas, as mais íntimas, as mais estreitas, até aquelas que se dão exatamente por essa simpatia. Então, na questão 519, que nós veremos no próximo encontro, vai falar exatamente sobre essas aglomerações, sobre sociedades, cidades, nações, se tem espíritos especiais cuidando desses grupos. Então nós veremos isso, né? Nós falamos também, né, aproveitando a Marli que está aqui também, a gente fala também dos trabalhos, por exemplo, do Espiritismo.net. E conhecendo um pouco da história desse nosso grupo, então, quer dizer, era um pequeno grupo, né, para vocês que não conhecem a história do nosso trabalho. Ele começou com o primeiro grupo de jovens interessados em falar de espiritismo na internet, quando era lá no comecinho, em 97, quando a internet começava a ser falada aqui no Brasil, através da Embratel, por exemplo, nos grupos experimentais de teste, coisa e tal. Ali começou a se falar de espiritismo. De repente começa a aparecer um espírito aqui, um espírito ali, vem Caiba Chuta, que é o responsável pela divulgação do espiritismo através da tecnologia, que era um trabalho que ele já fazia, e através dele outros espíritos começaram a se agregar, começaram a se aproximar, exatamente porque o trabalho se desenvolve. Hoje nós somos uma equipe
com mais de 150 pessoas atuando em diversas áreas de atividade com espíritos vinculados a esse grupo. E a gente vai percebendo que o grupo vai crescendo e se fortalecendo espiritualmente exatamente pela forma como o trabalho se desenvolve. Então, cada grupo é assim, cada centro espírita, cada grupo, o nosso grupo virtual, que a gente pensa assim, olha, é um grupo de gente que se liga na internet. Então, quer dizer, se é um centro espírita formal, se é um formal não, presencial, com aquela instituição e coisa e tal, ele está pronto. Agora, um grupo virtual não tem atenção de ninguém, porque é só aquele grupo na internet, quando a gente menos espera, a família está formada. Né? Então, meus amigos, beijo para todos, obrigado pela presença de vocês. Marta, querida, apareça sempre que possível. É sempre um prazer ter você aqui com a gente também. Tá? E a gente vai então encerrando o nosso trabalho, meus amigos. Né, o Dudu lembrou aqui, né? Sabe que Caibar atua sempre, né? E descobri na minha mediunidade que Barçanufo está nisso junto, né? Cara, imagina, Dudu, a quantidade de espíritos dessa envergadura que trabalha na condução da doutrina espírita aqui no Brasil. Então, enquanto nós temos muitos trabalhadores que trabalham pelos grupos que são espíritas, nós temos grupos que são responsáveis pelo movimento espírita. E temos grupos que vão além, que são espíritos que trabalham pela doutrina espírita, assim como temos espíritos que trabalham pelo cristianismo e Jesus, orquestrando essa gente toda. Então, quer dizer, cada um trabalhando no seu próprio nível, cada um trabalhando no seu grupo. Mas é isso, meus amigos. Encerrando por aqui, então, o nosso trabalho de hoje, mais uma vez, esperando que tenhamos trazido aqui esclarecimentos, trazendo aqui algumas ilustrações que tenham facilitado para nós esse entendimento, né? Então, estamos sempre juntos. Isso que é o mais importante. Então, só um instantinho aqui. Vamos aqui, então. Espera lá, espera lá. Espera que eu estou com outro sistema aqui agora de gravação. Deixa eu só finalizar por aqui, só um instante.